Então, a gente tem sempre essa situação em que o ΔG de mistura é negativo, a gente tem um processo que é espontâneo, mas isso só vale para uma mistura que possa ser, né, bem descrita pelo modelo das soluções ideais. Então, para as misturas que a gente sabe que não formam soluções, né, a gente vai ter que pensar em correções para esse modelo, né? A gente conhece, né, então todo mundo sabe que se pegar um copo com água e colocar um pouco de óleo de cozinha, você não vai ter a mistura efetiva desses materiais, eles vão ficar separados, né? Então, essa mistura, se você analisar sem considerar a existência, né, da separação de fase, é uma mistura, mas você não forma uma solução. Na última aula, se eu não me engano, a Vitória questionou sobre cosméticos, né, a formação de emulsões e suspensões. Isso é uma outra situação em que a gente tem uma condição em que a gente tem um material que a gente chama de anfifílico. Mas a gente conhece essas misturas que não formam soluções. Assim como a gente também, como químico, né, se você for para um laboratório e misturar uma solução de nitrato de prata com uma solução de cloreto de sódio, quando você misturar essas duas soluções, você vai perceber a separação de um material branco, sólido, que é cloreto de prata, né? Isso vai acontecer, isso a gente vê, né, qualquer químico percebe que nem toda mistura é espontânea. A gente vai tentar analisar isso um pouco daqui a pouco tempo, né? Uma outra coisa importante é, se a gente olhar para a expressão generalizada, né, então aqui tem a expressão que a gente achou lá, analisando o ΔG de mistura, se a gente generalizar ela, ao invés de considerar uma mistura binária, considerar uma mistura com qualquer número I de componentes, o ΔG de mistura, para uma mistura que é uma solução ideal, pode ser escrito dessa forma, que aqui a gente tem um somatório de xi, ln de xi para todas as espécies I que compõem a mistura. Esse termo aqui, então, né, essa somatória está sempre sendo multiplicada pela temperatura, então tudo que está nessa equação, ele é dependente da temperatura. Então não existe nenhum termo que seja independente da temperatura. E aí a gente pode igualar, então, a gente pode assumir nessa situação que o termo do ΔG, que é dependente da mistura, é o termo que envolve a entropia, né? Então, a gente pode considerar, para todas as condições, que o ΔG de mistura ele vai ser dado só pelo termo entrópico, né? De forma que, se a gente, então, igualar o termo entálpico a zero, a gente vai ficar com esse termo aqui que mostra para a gente que o ΔS de mistura é que vai governar a possibilidade dessa mistura acontecer ou não, para uma solução ideal. E aí a gente tem aqui uma variação da entropia que é dada por essa expressão. A única coisa que está acontecendo aqui é que a gente cancelou as temperaturas, né? E essa descrição aqui, ela implica que o ΔG de mistura é ideal. A gente já falou sobre isso também na última aula. Então, esse ΔG de mistura ideal ser igual a zero, ele é uma consequência direta do modelo, porque o ΔH de mistura, quer dizer, a troca de calor entre sistema e vizinhança pela mistura, ela tem relação com a quebra de interações intermoleculares e a formação de novas interações intermoleculares. Se todas as interações intermoleculares de uma mistura são idênticas, numa solução são idênticas, ao quebrar uma interação intermolecular e formar uma nova interação intermolecular com outra espécie, eu não vou ter ganho nem perda de energia na forma de calor. Esse processo vai se compensar. Então, o ΔH de mistura, nessa situação, é razoável que ele seja zero dentro desse modelo. Tá?
Foi mais ou menos aqui que nós paramos, né, se eu não me engano. Apareceu uma bolinha aí em volta do ideal. A gente tem que lembrar disso bastante claramente, tá? A partir daí, então, considerando soluções ideais, surgiram algumas propostas, né, a respeito de como se comporta uma solução ideal, né? Então, para uma solução ideal, sempre lembrando que para uma solução ideal, essa expressão aqui vale, né, em que o potencial químico depende unicamente da fração molar, a gente pode perceber que nessa expressão a gente tem um potencial químico que ele aumenta com a concentração, né? Porque quanto maior for esse número aqui, menos negativo é o Ln, certo? Então, quando a fração molar se aproxima de 1, se a fração molar for um número muito pequeno, esse termo Ln de x vai ser um número negativo com módulo muito grande, né? Vai ser um número muito negativo. À medida que se aproxima de 1 a fração molar, esse termo vai ficando cada vez menor em módulo, né? E aí a gente vai ter isso implica que o potencial químico vai aumentando à medida que aumenta a concentração de uma substância, né? Então, se eu tiver, então, um soluto que é volátil, né, a gente vai poder dizer que, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui foi CO2 numa solução aquosa, porque quando você decompõe, né, o ácido carbônico, o CO2 ele vai aos poucos deixando a solução, né? A gente pode dizer que a pressão de vapor parcial de cada componente será proporcional à fração molar do componente vezes a pressão de vapor do composto puro. Isso aqui está entre aspas, porque é o enunciado de uma proposta que é válida para soluções ideais, que é chamado de lei de Raoult, né? Raoult escrito dessa forma aqui, né? Provavelmente não se lê só Raoult, deve ter uma forma melhor de pronunciar isso. Ou seja, a pressão de vapor de um componente de uma mistura é dado pela fração molar dele vezes a pressão de vapor dessa substância se ela tivesse pura, certo? Isso aqui também é uma quantidade molar parcial, né? Porque você tem uma relação direta com a fração molar. Essa lei de Raoult é interessante porque ela faz com que a gente possa prever como que vai se comportar a pressão de vapor de uma mistura, né? Então, isso aqui é válido, isso aqui a gente vai usar em alguns momentos aí, na próxima semana, né? Então, colocando aqui desculpa, a expressão da lei de Raoult de novo, a gente pode dizer que uma solução que obedece à lei de Raoult para todas as proporções entre solvente e soluto é chamada de solução ideal. Então, isso aqui também é uma forma da gente definir soluções ideais, tá? O que acontece é o seguinte, vamos dizer, então, para uma mistura binária de novo. Se aqui for pressão, o eixo Y é pressão, e o eixo X é a fração molar. Quando eu tenho, numa mistura de A com B, quando eu tenho a fração molar de A igual a zero, quer dizer que eu tenho B puro, certo? Só tem A e B nessa mistura. Então, nessa situação de fração molar de A igual a zero, eu vou ter o B puro. E aí, nesse ponto, a pressão de vapor daquela substância vai ser a pressão de vapor do componente B puro, né? O asterisco aqui indica puro. No outro extremo, quando eu tenho fração molar de A igual a 1, eu tenho nessa situação A puro. Então, a pressão de vapor do sistema vai ser pressão de vapor de A puro. Então, é esse ponto que está aqui. Se vocês olharem de novo para a lei de Raoult, vocês vão perceber que isso aqui é a equação de uma reta, y igual a ax, certo? Pi seria o y, o coeficiente
angular é a fração molar e a pressão desculpa, isso aqui, o XI aqui seria o X mesmo da expressão, e a pressão de vapor da substância pura seria a inclinação dessa reta. Tá? Aí o que acontece? Como é uma reta, quer dizer que a pressão de vapor da espécie A, ela vai variar entre zero, quando não tem nada dela, e a pressão de vapor do componente A puro. O que conecta esses dois pontos é uma reta. Então está dada essa reta aqui. Isso é o que prevê a lei de Raoult. Isso para qualquer componente, então aqui o que eu tenho é uma reta. Se eu fizer agora para o B, ele vai ter a maior pressão de vapor quando ele está puro e vai ter pressão de vapor zero quando você tiver A puro. Então o que conecta os dois também é uma reta. Essa é a pressão, essa reta aqui dá para a gente a pressão de vapor da substância B em qualquer fração molar, de acordo com a lei de Raoult. A pressão de vapor total da amostra, da solução, né, dessa amostra de solução, vai ser a soma, em qualquer composição, da pressão de vapor de A com a pressão de vapor de B. Então, se eu pegar aqui, bom, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, cada uma dessas divisões é 0,2 de fração molar, certo? Então, aqui é 0, 0,2, 0,4, 0,6 e assim por diante. Se eu pegar aqui, então, na fração molar de A, 0,2, desse ponto, e eu tenho aqui, para essa situação, eu tenho um valor da pressão de vapor de A e um determinado valor da pressão de vapor de B. A pressão de vapor da solução vai ser a soma desse valor de PB e desse valor de PA. Então, a pressão de vapor total vai aparecer aqui nessa outra reta, né? Porque agora você está somando duas retas, você tem aqui uma reta também resultante, que é dada por essa curva de cima aqui do gráfico. Então, P igual a PA mais PB. Então, ao longo de toda a variação de fração molar, a pressão de vapor da solução como um todo vai ser dada por essa reta aqui, se ela obedecer à lei de Raoult. É sempre o somatório, né, da contribuição de cada espécie. Tá? E o que acontece? Por causa disso, essa curva da pressão de vapor total, ela vai ligar a pressão de vapor da espécie B pura com a pressão de vapor da espécie A pura. Porque quando você tem a pressão é igual à pressão de vapor do B puro. Quando você tem fração molar de A1 e o A está puro, a pressão de vapor total é simplesmente a pressão de vapor do A puro. E entre as duas composições, você sempre você vai ter uma resposta linear aqui da pressão de vapor total. Tá claro como que a gente olha esse gráfico aqui da lei de Raoult? Tá sim. Tá? Então tá bom. Nenhuma dúvida? Então vamos continuar nossa conversa. Não? Tá. Quando a gente tem um soluto que é pouco volátil, né, o exemplo que está dado aqui é se você dissolver NaCl em água. Né? O NaCl tem uma pressão de vapor praticamente desprezível, né, na nossa temperatura ambiente. Então, o que acontece é que a gente pode considerar numa primeira aproximação que a pressão de vapor da solução é dada unicamente pela pressão de vapor do solvente. Certo? Então a gente pode escrever uma expressão desse tipo, né? A pressão de vapor da solução como um todo, ela é dada pela pressão de vapor do solvente. Só que o solvente, se você coloca uma quantidade apreciável do soluto, tem uma fração molar consideravelmente menor do que 1. Né? Então, se a gente fizer só porque eu sei onde eu quero chegar, né? Então, se eu assumir que
a soma das duas frações molares dá necessariamente 1. Então, aqui, de novo, é uma mistura binária, só de um solvente com soluto. Eu posso escrever a fração molar do solvente como sendo 1, tá? Isso vem lá da definição de fração molar. Aí, se eu substituir agora, na expressão de cima, a fração molar do solvente por 1 menos a fração molar do soluto, eu vou ficar com essa expressão aqui, está dada nesse ponto. Simplesmente multiplicando aqui, né? Então eu vou ficar, a pressão molar da solução é a pressão molar do solvente puro menos a fração molar do soluto vezes a pressão molar, de vapor do solvente puro. Né? Aqui, então, eu posso dizer que a diferença entre a pressão de vapor do solvente puro e a pressão de vapor da solução, então aqui eu estou pensando na diferença, o que mudou, né, quando eu saí do solvente puro e passei para o solvente, agora pensando na solução como um todo. Né? Ela vai ser dada pela fração molar do soluto vezes a pressão de vapor do solvente puro. Agora eu estou na dúvida se eu falei pressão molar ou fração molar, mas é fração molar do soluto vezes a pressão de vapor do solvente puro. Isso aqui já dá para a gente uma variação de uma propriedade do meu material, né, do meu solvente, dado unicamente pela fração molar do soluto. Então, essa daqui é uma propriedade, a pressão de vapor, né, quando você tem um soluto que não é volátil, é uma propriedade que ela é dada, ela só acontece, só muda, né, com a fração molar do soluto. Certo? É uma propriedade que depende unicamente da composição. Isso chama, é um primeiro exemplo de propriedade coligativa. Ou seja, é uma propriedade que depende unicamente da quantidade de soluto que está lá no meu material. Isso aqui é o que a gente pode chamar, sempre vai ter um abaixamento, né? Porque esse valor aqui vai ser sempre positivo. Né? Então, você tem um abaixamento da pressão de vapor com a adição de soluto. Que depende só da composição, pode ser chamada de... É uma propriedade coligativa, que tem esse nome, e ela vai... isso vai ser bastante importante. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode pensar numa coisa bem prosaica, né? Para a gente analisar isso. Então, isso aqui descreve, essa expressão é uma expressão muito simples, e ela descreve o comportamento do solvente quando tem pouco soluto, ou seja, quando a fração molar do soluto é pequena. Isso é só uma expressão. Mas vocês já pensaram, né, agora que vocês estão vendo isso, um exemplo, eu não sei se vocês cozinham ou não, eu não cozinho muito, mas quando eu cozinho eu faço isso. Quando vocês vão cozinhar macarrão, né, ou alguém vai cozinhar macarrão, quase todo mundo, quando vai cozinhar macarrão, põe a água para ferver e põe já o sal que vai ser usado no macarrão, nessa água. Todo mundo faz isso, ninguém pensa muito no que está fazendo. O que está acontecendo aqui é que, ao fazer isso, você está forçando esse abaixamento da pressão de vapor da água. Né, quando você coloca o sal lá. E ao abaixar a pressão de vapor da água, quer dizer que a temperatura vai ter que subir mais para a água entrar em ebulição. Certo? Ou seja, quando a água entrar em ebulição e você puder colocar o macarrão lá para cozinhar, a água vai estar mais quente do que se ela estivesse pura. E isso vai fazer com que o macarrão cozinhe de forma mais eficiente. Vocês vão estudar isso com bastante detalhe na próxima, né, na equilíbrio cinética, porque aí vocês vão ter um tópico específico de propriedades coligativas. Né? Essa propriedade, né, a tonometria, ela vai também
ela acaba desaguando numa coisa que chama eboliometria, né, que é justamente essa variação da temperatura de ebulição com a adição de um soluto. Essas propriedades coligativas são muito importantes do ponto de vista prático, em várias aplicações. Tá certo? Então, isso é o que acontece, né, quando você adiciona um soluto num solvente. Essa descrição aqui é bem simples, por causa de novo, a gente está assumindo solução ideal, né, mas já tem a sua utilidade também. Ficou claro o que eu estou falando, pessoal? Nossa, já falei meia hora. Ficou sim. Tá. Então tá bom. Bom, então, quando a gente está pensando na lei de Raul, de novo, ela é uma lei de solução ideal. Eu vou falar isso até cansar, porque é relevante a gente pensar nisso. Então, o que é uma solução ideal? Eu dei esse exemplo aí acho que na última aula também. Se eu misturar benzeno com metilbenzeno. Metilbenzeno é o que a gente conhece popularmente como tolueno. Popularmente é um exagero, mas que a gente conhece no dia a dia dos químicos como tolueno. As soluções de benzeno e metilbenzeno, elas se comportam praticamente como soluções ideais. Por quê? Porque as interações intermoleculares entre as moléculas de benzeno e entre as moléculas de metilbenzeno são praticamente idênticas, certo? Então, se eu pensar no tipo de interação intermolecular que acontece no benzeno, né? Então, o benzeno ele é uma molécula que tem o momento de polo total zero, mas que tem ligações que são polares, né? Tem ligações CH. Então, você tem ali interações são interações entre os anéis, né? Pelos elétrons, os elétrons π. Você tem interações do tipo de polo CH, né? E essas são basicamente as interações intermoleculares mais relevantes no benzeno. Para o tolueno é a mesma coisa. O que você tem? Você tem um anel aromático, só que você tem um grupo metila em um dos carbonos. Né? No fim das contas, você continua tendo interações intermoleculares que são basicamente de polo do CH, e as interações pelo anel aromático, né? Pelos elétrons π do anel aromático. Então, quando você forma uma mistura entre essas duas substâncias, a solução resultante ela se comporta praticamente como uma solução ideal. Então, se a gente olhar isso daqui, isso aqui é experimental, né? Então, você tem aqui, a gente está com a fração molar do tolueno. Quando eu saio aqui da fração molar de tolueno zero, então é onde está zero aqui a pressão de vapor dele, e você vai medindo experimentalmente, você vai perceber que isso dá uma reta, e até chegar na pressão de vapor do tolueno puro, né? Que é aqui em torno de 25 torr. Para o benzeno, agora você tem também um comportamento praticamente ideal, e quando você está com fração molar do tolueno zero, quer dizer que é benzeno puro, então você tem aqui essa curva, ou essa outra curva cinza mais clara. E a pressão de vapor total segue bastante bem a lei de Raul. Então, esse comportamento aqui dessa mistura, que é uma mistura, né, real, é muito bem descrito pela lei de Raul. Mas outras misturas que também têm substâncias que são miscíveis em qualquer proporção, mas que são muito diferentes quimicamente. Então, por exemplo, aqui seria a mistura entre sulfeto de carbono, né, o CS2, e a propanona, que a gente conhece como acetona, né? O que acontece aqui? Agora você tem substâncias que são muito diferentes, né? A propanona, ela tem uma ligação C-O, que é altamente polar, né? E que é uma ótima receptora de ligações de hidrogênio. Né? Então você tem uma molécula que é bastante polar,
e que também poderia ser receptora de ligação de hidrogênio. Por outro lado, você tem o disulfeto de carbono. O disulfeto de carbono ele tem uma estrutura similar ao CO2, só que no lugar dos oxigênios está o enxofre, então ele é líquido a temperatura ambiente. Só que ele é uma molécula que tem uma molécula que é apolar, né? O momento de polo total dela é zero, como é o do monóxido de carbono, e as ligações C dupla S, que compõem essa substância, elas não são tão polares, né, quanto C dupla O, né, e, portanto, as interações de polo delas são bem mais fracas. Então, quando você rompe uma interação CS2 e forma uma ligação CS2-acetona, você está mudando muito fortemente, né, as interações intermoleculares, elas são quimicamente muito diferentes. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que se você medir agora a pressão de vapor de cada uma dessas substâncias e da mistura, você tem um gráfico como esse que está dado aqui. Então, aqui, ó, a fração molar é a fração molar do CS2. Tá? Então, fração molar de CS2 zero, quer dizer que eu tenho acetona pura. Então, eu estou aqui, 200 e poucos DOR. Né? E aí, a lei de Raoult, ela diria que, para passar daqui até a situação em que eu praticamente não tenho mais acetona, eu teria uma reta. Então, essa reta está dada aqui por esse pontilhado. Né? Isso aqui é o que prevê a lei de Raoult para esse sistema. E o que está em preto aqui é o medido experimentalmente. Então, vocês percebem que para a maior parte das proporções, né, das concentrações de acetona, a gente mede uma fração molar, desculpa, a gente mede uma fração molar não, a gente mede uma pressão parcial de acetona muito maior do que seria, do que foi previsto pela lei de Raoult. Isso não acontece para as frações molares menores de menores de CaC2, né, e maiores de acetona, tá bom? Se eu for olhar agora o disulfeto de carbono, é a mesma coisa. Então, fração molar dele zero, quer dizer que a pressão parcial dele seria zero. Fração molar 1, quer dizer que a pressão aqui seria, a pressão nessa condição seria a pressão dele puro. A lei de Raoult prevê essa linha pontilhada, e o que a gente vê experimentalmente é essa outra linha que está daqui. Né? De novo, as pressões de vapor são consideravelmente maiores do que o que prevê a lei, né, de misturas ideais. Quando a gente tem o CS2 muito concentrado, né, frações molares próximos a 1, a gente tem uma região em que aí a diferença entre o experimental e o previsto pela lei de soluções ideais cai bastante. Né? Você se aproxima bastante da curva. Como resultado, o que a gente tem aqui é uma pressão de vapor total também que foge demais do que prevê a lei de Raoult. Tá? O que está acontecendo aqui se a gente for pensar molecularmente, né? Apesar de não ser o objeto desse curso, né? Se tem uma pressão de vapor maior do que o previsto pela lei de solução ideal, quer dizer que existe uma tendência maior dessas substâncias de irem para o estado de vapor do que na condição ideal, em que as interações intermoleculares são iguais, certo? Para que haja essa maior tendência a substância ir para o estado gasoso, uma mesma temperatura, quer dizer que você pode interpretar isso como sendo um aumento na repulsão entre as moléculas. Então, o que está acontecendo aqui é que, ao alterar as interações intermoleculares dessas duas substâncias,
delas puras para mistura, a tendência, né, é que essas interações intermoleculares sejam repulsivas, apesar delas se misturarem, né? A interação intermolecular é repulsiva. Isso faz com que mais moléculas tenham energia suficiente para entrar no estado gasoso, né? E, portanto, você acaba medindo uma pressão de vapor que é maior do que a pressão de vapor prevista idealmente. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: quando a substância está em alta concentração, então, por exemplo, aqui para o disulfeto de carbono, quando a fração molar chega perto de 1, a curva experimental, né, passa a ser razoavelmente bem descrita pela curva ideal. Para a acetona é a mesma coisa. Quando ela está com baixa fração, com alta fração molar, né, de acetona, você tem aqui as duas curvas passam até a coincidir aqui num certo intervalo de frações molares altas de acetona, baixos de CO2, né? Isso quer dizer, então, que nessa concentração, se a gente for lembrar lá da definição do que é solvente, o que é soluto, né? Nessa situação aqui de alta proporção de acetona, a gente pode considerar a acetona como sendo solvente. E ao contrário, quando o CS2 está em alta fração molar, ele é o solvente. Então a gente pode dizer que essa lei de Raoult, primeiro, ela descreve bem soluções que se comportam de forma ideal, mas também ela é mais razoável para soluções reais para descrever o solvente. Então, a substância que está em maior proporção, ela vai ser bem descrita pela lei de Raoult quanto maior for essa proporção. Quer dizer, quando você tender para a fração molar 1 desse solvente, você vai ter a pressão de vapor dela, desse solvente, bem descrito, mais bem descrito pela lei de Raoult. Então, ela passa a ser uma substância, ela pode ser considerada uma lei limite que descreve bem o solvente numa mistura ideal. Numa mistura diluída, né? Uma solução diluída. Né? Eu esqueci que eu tinha colocado essas bolinhas para ajudar. Tá? Existe também, além da lei de Raoult, né, uma outra lei para essa solução que descreve bem, né, soluções diluídas. Né? Quando a gente tem uma solução real, o soluto não é bem descrito pela lei de Raoult. Né? Como a gente acabou de ver. Né? Então, ela serve bem para descrever componentes em concentração alta, né? Quase puros. Mas uma segunda lei foi proposta, chamada de lei de Henry, ou Henry, né? Que é praticamente idêntica, só que tem uma diferença extremamente importante, que ao invés de usar a pressão de vapor da substância pura, como, né, a proporcionalidade, é usada uma constante chamada de Ks, né, que é a constante de Henry, e ela depende da mistura em si, depende da mistura entre solvente e soluto. Então, cada par solvente-soluto tem a sua constante de Henry, e ela tem que ser medida experimentalmente, né? Mas a lei de Henry, ela também é uma lei que prevê uma reta, né? Que liga a fração molar zero até o valor dessa constante, num gráfico de pressão de vapor em função da concentração. Né? E aí, essa lei de Henry, ela vai basicamente descrever bem o soluto. Né? E aí a gente pode considerar uma solução ideal, uma solução diluída ideal, uma solução que tem o solvente obedecendo à lei de Raoult e o soluto obedecendo à lei de Henry. Se a gente tiver essa situação, a solução está diluída o suficiente para que a gente possa usar equações de soluções ideais para descrever, né, todo o comportamento da solução. Tá?
aí a gente poderia ficar por aqui, né? Então, a gente está aqui, quando a gente está, de novo, num gráfico de pressão por fração molar de um dos componentes, quando o meu componente B está em baixa concentração, ele é o soluto. E nessa situação de baixas concentrações, a pressão de vapor dele vai ser bem descrita se eu considerar o Kb para essa mistura, né, a constante de Henry, para a substância, agora para essa substância B, né, quando ele está em baixas concentrações. Quando ele está em altas concentrações, o comportamento da pressão de vapor com a concentração vai ser mais bem descrito pela lei de Raoult. Né? Então, você tem aí uma inversão, não, né? Mas agora você passa a ter, para concentrações maiores, você passa a ter uma melhor descrição do comportamento dessa substância B pela lei de Raoult. Você pode reescrever a lei de Henry para pensar em concentração molar, por exemplo, que é interessante, né? Você pensar em concentração molar quando você está tratando do soluto, porque é quando a gente muitas vezes a gente está interessado no soluto, né? E não no solvente. Então é interessante a gente passar de concentração em fração molar para concentração em mol por litro, né? E nessa situação em que a gente está usando concentração molar, as unidades da constante de Henry vão ser mol por... Isso aqui é sistema internacional, né? Mol por metro cúbico por quilopascal, porque a pressão de vapor vai ser dada, né, em pascal ou quilopascal. Tá bom? O que acontece quando uma solução pode ser descrita por essas leis, então, de novo, ela é uma solução diluída. Para que ela tenha esse comportamento ideal, ela é tipicamente uma solução diluída. Tá bom? Para uma solução real, e aí, de novo, ficou alguma dúvida até aqui? Não, tudo certo. Não? Nessa aula eu não consigo dar muitos exemplos, né? Porque no fundo a gente precisa dessas definições, porque daqui a pouco a gente vai chegar numa coisa que é bem relevante para a gente, né? Que são as correções para as soluções ideais, porque uma delas a gente vai usar depois para demonstrar as constantes de equilíbrio, tá bom? Vocês vão ver mais detalhes sobre soluções, né, misturas e soluções na equilíbrio cinético, certamente. Né? A solução real, então, é uma solução em que a gente não pode mais considerar como válidas, né, como boas descritoras da solução, a lei de Henry ou a lei de Raoult. Então, seria essa região aí que está, por exemplo, dentro desse círculo. É uma região em que o desvio em relação à lei de Henry é muito grande, mas você ainda também não se aproximou da curva da lei de Raoult. É quando você tem que considerar, se você necessariamente vai trabalhar nessas condições, você passa a ter que considerar correções para o modelo de soluções ideais. Né? De novo, né? Sempre que a gente se depara com esse tipo de situação, a gente tem duas possibilidades. Uma delas é descartar tudo, esquecer tudo que a gente estava falando de solução ideal e iniciar com um modelo totalmente novo, em que a gente, de alguma forma, leva todas as características relevantes nessa condição em conta. A outra possibilidade é racionalizar uma correção para o modelo de gases ideais.
para levar, por exemplo, em conta as diferenças entre as interações intermoleculares. Vocês conseguem adivinhar qual que é a que a gente vai escolher? Fazer uma correção no modelo. Bem mais fácil. Porque a gente já tem um modelo pronto, certo? Ele precisa melhorar, né? Então, ao invés, isso é o que a gente faz, é o que a gente sempre faz, né, basicamente em ciência, né? Você parte de um modelo em que você consegue, de alguma forma, descrever o seu sistema em alguma condição limite, né? Solução ideal, gás ideal, né? A gente vai ver vocês ainda vão ver uma série de outras coisas. E depois a gente melhora. Então, o que o Daniel falou está certo. É muito mais fácil você melhorar um modelo do que tentar partir do zero e fazer um modelo novo, né? Esses modelos mais simples, eles são limitados, mas geralmente eles dão para a gente uma ideia geral do que está acontecendo. E depois você precisa refinar esses modelos. E é o que a gente vai fazer, né? Então, hoje e amanhã, eu vou começar com vocês um dos modelos, aí na próxima aula eu trabalho um pouco mais ele com vocês, para a gente poder avançar nessa ideia de soluções ideais, tá bom? Então, uma forma da gente corrigir o modelo de soluções ideais é considerar as chamadas propriedades termodinâmicas de excesso. Então, o que é uma propriedade termodinâmica de excesso? Eu sempre posso, para uma solução qualquer, eu posso calcular uma variação de uma propriedade termodinâmica qualquer se eu considerar essa solução como ideal. Então, vamos dizer que eu calculei aqui o ΔX, pode ser ΔG, pode ser ΔS, pode ser o que for, né? O ΔX na condição ideal. Então, eu uso lá aquelas equações mais simples lá, né, que a gente teria mais simples, né, em termos, né? As equações que permitem que eu descreva uma mistura idealmente, né? Então, eu tenho esse termo aqui da direita. Eu posso depois medir experimentalmente qual que é o valor do ΔX, efetivamente, o valor experimental, né? O que eu vejo no laboratório. A diferença entre o valor experimental, que é o valor real, certo? A realidade é o experimento, o resto é modelagem. Então, eu tenho o valor real, confiável, né, experimentalmente. Se eu fizer a diferença entre ele e o valor ideal, eu tenho um tanto aí, um certo número que vai aparecer, que é o desvio da idealidade, que é chamado de propriedade termodinâmica de excesso. Então, você tem um excesso. Esse excesso pode ser positivo ou negativo, quer dizer, pode ser excesso ou pode ser falta, né? Mas o nome é propriedade termodinâmica de excesso. Para esse número qualquer aqui. Então, por exemplo, se eu calcular o ΔG de uma mistura, de alguma forma, eu posso calcular o ΔG ideal considerando aquela equação que a gente reviu aí no comecinho da aula. Se eu fizer isso, eu vou ter qual que é a mudança do G que não pode ser descrita idealmente pelo meu material. Quanto maior for o valor da propriedade termodinâmica de excesso, maior vai ser a minha diferença entre o experimento e o modelo, certo? Então, eu posso considerar a propriedade termodinâmica de excesso como uma medida de desvio de idealidade, né? Então, aí a gente sempre coloca como sendo um E maiúsculo sobrescrito, né? Esse aqui é tipicamente o jeito da gente chamar, né, as propriedades termodinâmicas de excesso. Você pode calcular, por exemplo, a entropia de excesso, né? Então, o que é a entropia de excesso de uma mistura? É o ΔS daquela solução, da formação daquela solução, menos o ΔS de formação daquela solução ideal. A gente sabe uma expressão para o ΔS ideal, né, que a gente viu lá agora há pouco, né?
A mesma coisa vale para a energia de Gibbs de excesso, né? Que é dada por essa expressão aqui. Também podemos calcular o ideal de forma relativamente simples, né? Outra coisa que a gente pode medir, uma propriedade termodinâmica de excesso, é a entalpia de excesso, que não está aqui, mas tem uma coisa interessante, né? A entalpia de excesso, ela é igual ao ΔG ao ΔH que você medir experimentalmente, porque o ΔH ideal para qualquer mistura é zero. Então, qualquer ΔH que você medir para uma mistura, ele é um ΔH de excesso, né? Dá diretamente, porque o valor ideal para essa grandeza é zero, quando for a entalpia, tá? Eu estou circulando o G aqui, mas não é para confundir ninguém, não. Se a gente tivesse, poderia ter colocado aqui a entalpia também, tá? A propriedade termodinâmica de excesso, ela depende da concentração. Então, o número que você vai medir, ele muda com a concentração, né? Um exemplo que eu encontrei bastante interessante é da mistura de acetonitrila com água. Acetonitrila, vocês sabem o que é, né? É o CH3CNNN. É um solvente relativamente comum, apesar de ser um solvente bem complicado. Então, se você partisse agora, né? Então, aqui o que a gente tem? Ó. Esse gráfico aqui é as propriedades de excesso dadas em Joule por mol, como função da composição para acetonitrila, que é a substância 1, e água, que seria a 2 a 50 graus Celsius. Então, 1 aqui é acetonitrila. Então, X1 é a fração molar da acetonitrila. Então, está entre 0 e 1. Tá? O gráfico aqui, ele dá para a gente a entalpia de excesso, dá a energia de Gibbs de excesso e T vezes a entropia de excesso. Por que tem um T multiplicando? Porque a unidade de entropia é Joule por Kelvin por mol. Para ele plotar tudo no mesmo gráfico, de Joule por mol, ele multiplicou a entropia por T, né? Porque aí você fica com a unidade de Joule por mol também. Desculpa. Então, aí o que acontece? Se a gente pegar aqui meio, fração molar meio como referência, a gente vai perceber o quê? Que a gente tem uma entalpia de excesso da ordem de 1.200 Joule por mol. Positivo, quer dizer, então, a gente tem essa mistura que ela é endotérmica, da ordem de 1,2 kJ por mol. É pouco, né? Mas é mensurável. Você tem uma energia, você tem uma entropia de excesso, desculpa aqui, ó. Uma entropia de excesso que é baixa, alguma coisa como menos 100, né, mais ou menos, Joule por mol. Negativo, então aqui você tem uma diminuição da entropia em relação ao ideal. Isso aqui é a propriedade de excesso, não é o valor da entropia. É só a diferença. Então você tem uma entropia de excesso que ela é menos favorável do que você calcula idealmente, né? Somando os dois, entalpia de excesso menos T, entropia de excesso, você tem o G de excesso, que te dá um valor aqui. O G de excesso, ele é positivo, quer dizer que essa mistura ela é menos favorável do que a calculada idealmente, né? Então não quer dizer que ela não seja espontânea, só quer dizer que ela é menos espontânea do que você calcula de acordo com a equação de misturas ideais, tá? Então, isso para meio, né? Só que a gente vai perceber várias coisas aqui também, né? Se a gente sair dessa referência. Para frações molares de acetonitrilo até, bom, aqui dá para chutar que é mais ou menos 0,6, 0,65. Até 0,65, você tem uma entropia de excesso que é negativa. A partir dessa concentração,
você tem um aumento da entropia em relação ao valor ideal. Ou seja, aqui, nessa região aqui de maiores frações molares de acetonitrila, essa solução é mais espontânea do que previsto idealmente, né? A entalpia de excesso também tem uma mudança bastante grande com a concentração, a energia de Gibbs de excesso também. Eu dei um clique aqui sem querer, mas é complementar. Para soluções ideais, todas as frações, as propriedades de excesso são zero, então seria zero aqui para tudo, né? Mas o mais interessante aqui é a gente olhar para os extremos agora. Se eu estou aqui com frações molares de acetonitrila muito baixas, eu tenho uma situação aqui para frações realmente baixas, aí, da ordem de menos do que 0,1, certamente, né? Menos do que 0,01, seria até melhor. A gente tende para ter propriedade termodinâmica de excesso igual a zero. A tendência aqui é ir para o zero, vai chegando muito perto de zero aqui, para frações molares bem baixas de acetonitrila. E o oposto também acontece. Quando você vai para concentrações muito altas, e que é praticamente acetonitrila pura, né, e quase... mas está difícil, hein? Quase não tem água. Vamos com o mouse. Aí você também tem uma tendência de aproximação do eixo da condição de propriedade termodinâmica de excesso igual a zero. Que isso vai, né, ao encontro do que a gente andou conversando sobre os limites, né? Então, quando a gente tem soluções diluídas, então nos limites dessa curva, você tem água com uma quantidade muito pequena de acetonitrila aqui à esquerda, e você tem acetonitrila com uma quantidade muito pequena de água aqui à direita. Nesses extremos, você tem propriedade termodinâmica de excesso praticamente zero, ou seja, um comportamento praticamente ideal da sua mistura. Tá bom? É mais ou menos isso que eu queria falar, porque aí na próxima aula eu vou falar de uma outra forma de corrigir, já apareceu aqui, né? Uma outra forma de corrigir solução ideal, que é o que a gente chama de soluções regulares. E aí, ao fim da próxima aula, a gente talvez chegue em atividade. Vamos ver se dá tempo. Tá? Então, vamos, só para reforçar, né? Então, a propriedade termodinâmica de excesso, ela é um desvio em relação à idealidade. Então, o valor da propriedade termodinâmica de excesso, ela não é necessariamente, não é o que foi medido, né? Ela é o desvio em relação à idealidade. Então, eu tenho que sempre subtrair aí o valor ideal, né, do que eu calculo idealmente para aquela solução. Tá bom? E, como está mostrado aqui bastante claramente, isso aqui são dados experimentais, tá? Eles saíram desse artigo aqui que está reportado aqui embaixo. Vocês conseguem achar na internet. A gente tem uma tendência de diminuição do excesso nos extremos de concentração, que é o que a gente pensaria mesmo quando a gente fala de validade das leis de soluções ideais. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Eu estou aqui disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Professor, o que você tinha comentado nesse gráfico, uma coisa, a gente poderia, assim, concluir que, por exemplo, nesse ponto em que esse ΔG de excesso está no seu maior valor, seria, nessa fração molar, seria o que a reação ela seria, por exemplo, menos espontânea, já que ele tem uma... Isso, a mistura, né? Aqui seria uma mistura. A gente não está falando ainda de reação, né? Mas sim, a mistura das duas substâncias, nessa proporção, ela é menos espontânea do que se você calcular
só por aquela expressão lá que a gente... Deixa eu te mostrar, né? A gente tinha uma expressão para o ΔG de mistura que a gente viu agora há pouco. Sim. Aqui, né? Então, se eu calcular o ΔG usando essa expressão aqui é relativamente simples, porque eu só preciso das frações molares, né? E da temperatura. A temperatura está dada, 50 graus Celsius, né? Então, eu posso calcular o ΔG de mistura ideal. Só que eu vou lá e eu meço o ΔG de mistura, né, de alguma forma. Então, eu vou lá e meço. A diferença entre os dois vai dar o G de excesso. Quer dizer que o ΔG de mistura que foi medido, ele é menos negativo do que o ΔG de mistura ideal. Então, seria uma... Não, aqui, esse gráfico não permite dizer... a gente teria que fazer a conta, né? Ele não permite dizer se isso é suficiente para você... para deixar de ser espontâneo, mas ela é certamente menos espontânea do que a mistura ideal. Sim. Não, eu estava pensando mais comparando, tipo, por exemplo, 2 pontos do gráfico. Se pensasse uma fração molar a 0,5 e a fração molar a 0,1. Falar que, por exemplo, se você fizesse essa mistura numa fração molar a 0,1, ela seria mais espontânea do que a fração molar a 0,5, comparando dentro do próprio gráfico. Então, não é tão simples também. Sabe por quê? Porque a fração molar ideal, a energia de Gibbs ideal, ela também muda com a concentração. Então, você teria que analisar isso com calma. Por quê? Né? Olha, se a gente lembrar lá daquele outro gráfico também, deixa eu achar. Eu estava pensando nela como constante. Eu estava pensando na ideal como constante também. Mas não é, né? Na verdade, você tem uma mudança. O ΔG de mistura ideal, ele varia com a concentração. Então, se você pegar aqui no 0,5 e no 0,2, por exemplo, existe uma mudança apreciável aí de, sei lá, mais de 40%, né? Não, Sim. 30% que seja, né? Então, você teria que fazer a conta, você ia ter que olhar. Isso aqui só quer dizer que o desvio a 0,2 e a meio é diferente. Então, o desvio da idealidade no 0,2 é menor do que o desvio da idealidade no meio. Sim. Certo? Entendi, mas aí não podemos mesmo concluir se realmente seria mais espontâneo ou não. Desses dois teria que fazer o cálculo. Isso, dar o próximo passo não dá. Tá claro? Ficou claro, então, gente? Aí na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre essas soluções regulares, né? Que é uma correção também para a solução ideal. Mais alguma dúvida, pessoal? Por mim, não. Tranquilo. Não. Bom. E aí a gente acabou... a gente está bastante... não sei como isso aconteceu, mas a gente está conseguindo seguir bastante bem o cronograma da disciplina. Então, logo, logo a gente vai acabar essas misturas. Então, a gente está começando a falar sobre misturas reais hoje. Até semana que vem a gente já vai começar a falar sobre... talvez já comece a falar sobre variação de composição, né? Então, a gente termina de estudar misturas reais só para chegar numa expressão que permita a gente trabalhar agora com variação de composição, que aí a gente fala de reação química. Tá? Então, a gente tem aí mais umas 2 aulas para discutir essas coisas, para deixar o mais claro possível. E aí a gente vai falar um pouquinho de reação química mesmo, né? De falar de equilíbrio químico, achar uma expressão geral para constante de equilíbrio e assim por diante. Tá bom? Mais alguma dúvida? Eu vou parar de gravar, então.